Olá pessoal, estamos aqui novamente no meu canal para conversar sobre a filosofia taoísta e hoje nós vamos conversar e pensar sobre um trecho do livro Vazio Perfeito que eu traduzi, publicado pela editora Mantra. Esse livro aqui inclusive é muito interessante porque eu queria compartilhar com vocês essa história sobre justamente a naturalidade, em chinês, 自然. Essa ideia da naturalidade, ela é fundamental na filosofia taoísta. E nós vamos ver hoje como o Chang Guin, também estudioso do taoísmo, né, nos põe a par justamente do conceito central da naturalidade, para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse aspecto da filosofia taoísta. Então eu vou começar lendo o Liezi. Confúcio estava contemplando as cascatas em Luliang. As águas caíam de uma grande altura e a corrente espumosa salpicava por todos os lados. Embora houvesse tartarugas, crocodilos e peixes que impediam que se nadasse ali, ele percebeu que havia um homem nadando. Imaginou que estivesse querendo se matar e pediu ao seu discípulo que fosse até lá para salvá-lo. No entanto, aquele homem já havia nadado por uma longa distância. Com cabelos longos atirados para trás, ele até cantava, aproximando-se das margens. Chegando perto dele, Confúcio comentou: as águas de Luliang são altíssimas, com 200 metros, e a corrente espumosa salpica por todos os lados. É impossível nadar nesse lugar com tartarugas, crocodilos e peixes. Eu vi você nadando, pensei que estivesse sofrendo a ponto de se matar, então pedi ao meu discípulo que fosse até lá para salvá-lo. Você saiu das águas e cantava com os cabelos atirados para trás. Logo pensei que fosse um espírito, porém vendo eu percebi que era uma pessoa. Por favor, gostaria de saber se há um método, a palavra Dao, para nadar. Não sigo um método, respondeu-lhe o homem. Começo-me adaptando-me à condição originária. Eu vou seguindo e me harmonizando com a natureza das águas. E por fim, realizo-me com o decreto do céu. Assim, eu posso afundar junto com a queda turbilhonante das águas e emergir com sua ascensão. Desse modo eu sigo o caminho, o Dao da água, sem o menor esforço. Eis o meu caminho. Novamente Confúcio perguntou-lhe: o que significa adaptar-se à condição originária? Seguir e se harmonizar com a natureza das águas. E por fim realizar o decreto do céu? Por fim o homem disse: ao nascer na terra, caminho em paz com a terra. Eis a condição originária. Ao harmonizar-me com as águas, sigo em paz com as águas. Assim é a natureza originária. Não sei a razão disso. Assim é o decreto do céu. Então, vocês vejam essa história de Liezi, como é interessante, para mostrar como o indivíduo que é interpelado por Confúcio, ele consegue fazer uma proeza de nadar no meio de bichos perigosos, de crocodilos, de peixes terríveis ali. Qualquer pessoa, humanamente falando, não conseguiria nadar. E Confúcio tanto que ficou espantado, ele ficou assustado, mandou um cara lá para, salvar ele e ele estava tranquilo, o indivíduo estava tranquilo, nadando no meio daquelas águas todo turbilhonantes e tais. Então, só que ele não sofria nada. Então, qual era o segredo? Qual era o Dao? Qual é o caminho que ele tinha? Então imaginemos que a resposta que ele dá para o Confúcio mostra justamente a sabedoria, a filosofia e a beleza, desse indivíduo que estava intimamente conectado com a natureza da água. Em chinês a palavra natureza é xin, que é justamente aquilo que é constitutivo da essência da água. Então é porque ele escutava a água, porque ele sentia a água e ele fazia com que a sua própria natureza, seu próprio xin, pudesse se sintonizar com a natureza da água. E é por isso que ele diz a seguir e se harmonizar com a natureza das águas, Então isso aqui
é a história do Liezi, que nos mostra justamente a importância da conexão com a essência, com a natureza, Shin, daquilo que nos realmente constitui de verdade, né, autenticamente. Por isso que ele diz, ao nascer na terra eu caminho com a paz, em paz com a terra. Ao harmonizar-me com as águas, sigo em paz com as águas. Quer dizer, é tudo natural, porque já é inato. Tianzhenbende é uma virtude originária, natural. É algo que o próprio céu, né, assim pensam os chineses, o céu enquanto a natureza divina nos concedeu. E ele diz no final, eu não sei a razão disso. Quer dizer, em chinês é eu não sei por que eu faço isso, assim que é. Então, esse ran é justamente da palavra ziran, soiran, ran. E nós vamos ver a explicação interessante do professor estudioso do taoísmo Chen Guoyin, que relaciona, a gente pode relacionar isso com a filosofia de Lao Tzu também, porque a filosofia natural de Liezi, ela está retomando a própria ideia de naturalidade do Lao Tzu, né? Então, e veja que a palavra min em chinês é destino, é decreto do céu, tianmin. Então, tianmin quer dizer decreto do céu. É justamente aquilo que já nos constitui, porque foi concedido pelo céu, pelo divino, e está dentro de todos nós, de cada ser. Na medida em que a gente conecta com essa natureza interna profunda, e à medida que também nós nos conectamos com a essência das coisas, dos seres, da terra, do fogo, de todos os elementos, nós podemos também fazer coisas incríveis dentro dessa dimensão do Wu-Wei, da não-ação, que é também outro assunto que nós vamos falar nos próximos vídeos, tá? Mas por hoje nós vamos nos deter e meditar refletindo sobre a naturalidade. Então, basta a gente parar um pouquinho para pensar o quanto a gente sofre com as interferências externas, né? O quanto nós estamos sempre reagindo a estímulos externos, o quanto as pessoas, as imagens que nós... Porque a gente vive numa sociedade de consumo exacerbado, né? A gente vive numa sociedade cheia de estímulos para que a gente consuma. E a própria palavra consumir, né? A gente é consumido pelas coisas. Ao invés de nós dominarmos nós mesmos, nós somos consumidos e arrastados por essas avalanches de estímulos que nos invadem e nos perturbam. Perturbam justamente a nossa naturalidade, a nossa capacidade constitutiva, que permite que a gente possa viver e agir de maneira autêntica. Então, façamos uma meditação sobre isso. Nesse momento atual do mundo que está tão confuso e tão perplexo, tão crítico, o quanto nós podemos voltar à sabedoria chinesa dos taoístas, o quanto nós podemos ali, justamente nessa história do vazio perfeito de Liezi, extrair um ensinamento da naturalidade de nós realmente, ao invés de nós querermos escutar aquilo que os outros dizem, ao invés de seguir os outros, vamos dizer assim, muitas vezes opiniões mundanas, né? É claro que Liezi não está dizendo para a gente abandonar, né, a sociedade, para abandonar o mundo, não. É ao contrário, os taoístas sempre falam para a gente estar atento, né, àquilo que está nos cercando, atento à nossa inspiração, atento ao nosso movimento. Por exemplo, para quem faz Tai Chi, não adianta você fazer o Tai Chi sem a consciência do movimento natural. É importante perceber o movimento da sua respiração, o movimento dos seus gestos, o movimento dos seus pés, o movimento dos seus olhos. Na medida em que nós nos conscientizamos cada vez mais dessa força interior profunda que habita em cada um de nós, nós nos reconectamos com a nossa ancestralidade, a nossa naturalidade ancestral. É, portanto, nesse sentido que essa naturalidade não é uma coisa objetiva, física, percebam, não é o mundo natural enquanto o mundo objetificado, né? Não é algo que eu trato como um objeto e eu consumo, eu exploro, como se eu fizesse um seguinte pensamento: isso aqui é um recurso que eu posso explorar, é um recurso natural.
Então eu lido com a natureza como se fosse um objeto. Não, a natureza é justamente quando eu quero me conectar com a natureza, eu me conecto com um estado natural. É um estado, gente, não é um objeto. Tá? Então, olha só o que vai ser interessante a gente refletir sobre esse zhiran, naturalidade, justamente nesse estado. Então diz aqui Chen Guin, né, na interpretação de Lao Tzu, 自然无为是老子哲学最重要的一个观念. Ele diz assim, a naturalidade do 无为, 自然无为, 是老子哲学最重要的一个观念. É uma concepção fundamental na filosofia de Lao Tzu. 老子认为任何事物都应该顺任它自身的情状去发展. Então, Lao Tzu reconhece que cada coisa precisa seguir, né, o seu estado próprio, o seu estado constitutivo, para que possa se desenvolver. 不必参与外界的意志去制约它. Não precisa de uma vontade externa para que possa forçar ela, né? 事物本身就具有潜在性和可能性. Cada coisa em si mesma, né, já possui essa sua potencialidade, que é 潜在性. Em chinês, 潜 quer dizer algo que é potencial, tá? Que é latente. E já tem 可能性, já tem sua potencialidade, possibilidade, 可能性. 不必由外附加的, não precisa de acréscimo externo. 因而老子提出自然一观念来说明不加以勉强作为的称分 而任其自由伸展的状态, mas então justamente permite, né, ele está explicando que permite você, na naturalidade, você permite que as coisas sejam naturais. O que é isso? É não deixar que nenhum ingrediente venha forçar o seu próprio estado de desenvolvimento natural, né, que é uma liberdade, ele fala 自由. 而无为一个观念就是指顺其自然. Então, 无为 quer dizer 顺其自然, seguir a naturalidade, 而不加以人为的意思, e não acrescentar nenhuma vontade, né, um sentido de humano, né, sentido de interferência humana. 这里所说的人为含有不必要的作为. Aqui, o 人为 quer dizer essa ação humana, ela justamente se refere ao fato de uma ação que não é necessária. 甚或含有强作妄为的意识, mas justamente tem esse significado de forçar, forçoso, né? E de errôneo também, de desnecessário. Porque justamente é errôneo porque é desnecessário. Lao Tzu 哲学, a filosofia de Lao Tzu, 常被称为自然哲学, sempre foi considerada uma filosofia da naturalidade, ou uma filosofia natural, 自然哲学. 自然一观念的重要性可以从这句话中看得出来. Então, por isso, a própria concepção de 自然 é possível de ser vista considerando essa palavra, né, 自然. Lao Tzu 说人法地. Então, Lao Tzu diz, né, capítulo 25, 人法地, o homem segue a terra. 地法天, a terra segue o céu. 天法道, o céu segue o Dao. Dao 法自然, e o Dao segue 自然, quer dizer, a sua própria naturalidade, sua própria natureza. 这里不仅说道要法自然, aqui não está falando que só o Dao que segue o 自然 a si próprio, né, a sua própria natureza, mas 其实天, na verdade, 其实天地人所要效法的也是自然. Mas também o homem, a terra e o céu também devem seguir, né, 自然, aquilo que é constitutivo, aquilo que é 自然, natureza, né? 所谓道法自然是说道以它自身的状况为依据. Então, aquilo que se fala de 自然, né, que o Dao segue a sua própria 自然, está falando, na verdade, que o Dao segue a sua própria condição, né, originária. Então, por isso nós remetemos aqui ao trecho de Liezi, quando Liezi fala, tá vendo? Eu faço isso por quê? Qual é o meu Dao? Porque eu sigo a minha própria natureza, né? É um estado interno constitutivo profundo da própria natureza da pessoa.
ou de qualquer ser, tá? 以它内在原因决定了本身的存在和运动. Isso aqui é importante, né? E que justamente a pessoa segue a sua própria causa interna, 内在, tá? Para que decida-se sobre a sua existência e seu próprio movimento. 而不必靠外在其他的原因, não precisa não depende, não precisa de outras causas externas. 可见自然一词, por isso, 自然, essa palavra, 自然, 并不是名词, não é um substantivo. Pois é, não é uma palavra que se refere objetivamente a algo concreto, objetivo, né? Como se fosse um substantivo, carro, por exemplo, né? 而是状词, mas é uma palavra que se refere a um estado, está mais para um advérbio, né? Um adjetivo. 也就是说，自然并不是指具体存在的东西。Então, 自然 não quer dizer uma coisa concreta, objetiva, objetificada, 而是形容自己如此的一种状态. Por isso, é aquilo que seria um estado daquilo que é por si próprio, né? Aquilo que é por si próprio. Então, veja que preciosidade, né? 自然, na medida em que entendemos o que é 自然, elucidando o sentido daquilo que é por si próprio, significa, em outras palavras, em termos filosóficos, nós podemos meditar e refletir quando nós fazemos a meditação taoísta ou o Tai Chi ou o Qigong, por exemplo, o movimento, né, do Tai Chi, nós precisamos estar conscientes do movimento, conscientes da natureza do movimento, de onde sai o movimento, né, da essência do movimento. Então nós precisamos nos conectar, contemplando o movimento da água, o movimento do corpo e prestar atenção de fato sobre a minha respiração. Por exemplo, não adianta eu fazer o Tai Chi ou qualquer tipo de movimento do Qigong sem ter a consciência de onde sai essa essência do movimento, né? De onde sai essa natureza. E fazer isso de modo natural significa perceber, né? O quanto é importante nesse momento crítico da pandemia a gente perceber a nós mesmos dentro do todo, dentro da naturalidade das coisas. Então não adianta eu querer interferir e fazer atos desnecessários, porque isso vai prejudicar o meu corpo e meu espírito. Em chinês, espírito é Shen. É o que o He Shanggong, por exemplo, né, um comentador de Lao Tzu e estudioso de Lao Tzu, ele fala, né? Esse estudioso sábio, ele é do século I depois de Cristo. Ele fala como nós podemos cultivar a energia vital, né, que é o sopro vital, o Qi, sem que nós venhamos a ferir nosso espírito Shen. Então, por que é importante fazer fluir de maneira natural a energia? Porque nós estamos já em contato, no fundo nós nunca estamos afastados do Dao, como diz o Wang Bi, né, no seu comentário clássico ao Dao De Jing. O Wang Bi é um dos maiores comentadores estudiosos eu uso muito em minhas aulas. O Wang Bi, ele fala muito nisso, né? Se a gente perceber os comentários ao longo de todo o livro de Dao De Jing, o que é mais importante é justamente esse zira, na naturalidade. É perceber que o conceito-chave do Lao Tzu e do Liezi é o conceito de naturalidade. E aí, claro, associado à naturalidade vem o conceito de simplicidade, outros princípios importantes do taoísmo, como por exemplo a moderação, né? Viver com simplicidade, viver zhizhu, com autossuficiência. Nós vamos falar isso nos próximos vídeos. O que é importante nesse momento, nesse vídeo, é a gente meditar sobre essa essência conectada com o ziran, com a naturalidade, aquilo que por si mesmo se desenvolve, floresce, desabrocha, né? Então vocês vejam, por exemplo, uma criança, ela nasce nesse estado natural. Então às vezes ela fica com raiva, a raiva dela é espontânea, não tem nenhuma, premeditação. Ela não planeja o que ela vai fazer daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Nós não, nós somos seres todos calculistas, pragmáticos, né? Eu diria, nós estamos fincados, né, numa espécie de pragmatismo imediatista e justamente misturado aí com uma atitude de querer explorar, de querer intervir, de querer fazer tudo
com base no controle, né, de forçar as coisas, de querer controlar os outros, a sociedade, quando na verdade a gente não percebe que existe um estado inerente em cada coisa. Então quando a criança nasce, quando a gente vê um animal, ele tem um estado natural. É lógico que Lao Tzu e Lietze sabiam dessa potencialidade e por isso estão evocando isso para que nós nos reconectemos com essa fonte vital. Então, portanto, é cada vez mais necessário nesse momento e na filosofia taoísta, sobretudo, pensarmos sobre essa possibilidade de reconexão, né, com esse estado natural, com esse estado de Ziran. E na medida em que nós fizermos isso, uau, aí você vai ter uma experiência profunda de outras camadas, de outros modos de ser, outras maneiras de sentir, né? Outras maneiras de perceber a realidade. E é isso que seria a expansão, né, de uma nova consciência nesse novo mundo que a gente está ali, porque a cada momento que a gente vive, tudo está mudando e as próprias potências que vão aflorando, né, são incrivelmente, digamos assim, desconhecidas para nós mesmos, né? Então é importante nos reconectarmos com esse Ziran, que é aquilo que é por si mesmo se desenvolve, é aquilo que eu digo, é uma espécie de autopoiesis, né? Um fluxo autopoético e que não precisa de uma condição externa, apenas precisa que as pessoas estejam conectadas, né, no momento correto, para que tudo isso possa florescer, tá, gente? Então, é isso hoje que nós vamos estar meditando sobre esse florescimento natural, essa beleza que aflora, que desabrocha como uma flor, né? E a criança é um dos protótipos arquetípicos, né, do taoísmo. Nós vamos falar isso nos próximos vídeos. Então, se vocês gostaram, dão uma curtida, se inscrevam no canal, façam seus comentários e deixem suas dúvidas que eu respondo ali embaixo. Então fiquem atentos ao meu mandarintaoismo.com, onde eu tenho cursos, palestras, enfim. Então vocês podem visitar aí mandarintaoismo.com. Muito obrigado e até a próxima!